Estamos ao vivo. Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Dando aqui continuidade, né, ao Protection Day 2022, evento este idealizado pelo Alan Andrade, o Daniel Carnaúba, o Daniel Oliveira e eu, Jorge Muniz, que vos falo. Estamos realizando uma série de entrevistas e hoje eu estou trazendo aqui para vocês um convidado especial lá de São Paulo, o meu grande amigo Henrique Palma. Então, sem muitas delongas, seja muito bem-vindo, Henrique, e diga para os nossos telespectadores quem é o Henrique Palma. O Henrique Palma é um profissional da área de proteção de dados que há mais de 21 anos trabalha com tecnologia da informação, é um entusiasta na área. E temos o grande desafio, nesses últimos 2, 3 anos, poder mostrar o quão é importante a proteção de dados para os titulares e para os donos de negócios, os donos de empresas e profissionais liberais. Perfeito, meu camarada. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E eu sei, né, que você aí tem uma empresa de consultoria no ramo de infraestrutura e adequações à LGPD, e eu queria que você pudesse falar para nós, assim, como é que a sua empresa trabalha, quais são os serviços, como é que você, o Henrique Palma, junto à sua empresa, pode estar ajudando o Brasil no tocante à Lei Geral de Proteção de Dados e à privacidade e proteção de dados. A grande missão da Palma Tecnologia é poder demonstrar e poder conscientizar os profissionais e donos de empresa, profissionais liberais, que a proteção de dados hoje é algo real e diante de todos os acontecimentos que nós temos visto na mídia, hoje a proteção de dados é um quesito importante dentro de uma empresa. Não somente a proteção, mas sim a conscientização. E é isso que a Palma Tecnologia tem feito com os seus clientes. Além disso, mostrar soluções e opinar de forma clara e objetiva e se posicionar no quesito proteção de dados. Perfeito, Henrique. Não sei se isso aqui acontece só no Rio de Janeiro, se acontece em São Paulo também, né? Eu acredito que as adequações à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, ainda não deu uma arrancada no Brasil devido à falta de conhecimento da lei e de seus respectivos benefícios. Essa é a percepção que você tem aí também em São Paulo, ou isso aqui só acontece no Rio de Janeiro? Jorge, essa percepção que tenho aqui no estado de São Paulo é igual à percepção que você tem aí no Rio de Janeiro, com mais um agravante, que é a falta de mão de obra qualificada, a falta de profissionais que estejam engajados com a causa da Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Por isso, nós, DPOs, temos uma missão árdua que é conscientizar que os dados dos titulares eles são uma mina de ouro para a empresa e que precisam ser preservados e seguros e que necessita de um investimento, que não é somente você ter um profissional capacitado e gabaritado, mas sim equipamentos e pessoas engajadas na mesma causa. Perfeito, excelente colocação, né? E aqui nesse momento que nós estamos vivendo aí, dessas incertezas novamente, novas variantes do
do Covid, né? E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do Brasil, do mundo e das empresas em relação à adequação, né? E eu queria que você pudesse me dizer quais são as suas expectativas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, à privacidade de dados, nesse ano de 2022. A minha expectativa é um pouco diferente da de 2021. A minha expectativa é que as pessoas possam estar mais maduras e abertas no quesito que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados fez com que o profissional de segurança da informação fique mais procurado nos negócios, nas empresas, tanto empresas e profissionais liberais, quanto pequenas, médias e grandes empresas. E isso vai favorecer no ano de 2022 devido ao que aconteceu em 2021. Tivemos aí uma série de ataques. Posso dar um exemplo agora de 2022, um ataque mais recente, que foi a Localiza. Tivemos um ataque no Conect SUS, que foi a invasão ali e o roubo de dados das carteirinhas da população brasileira, que não pôde ter o certificado ali de vacinação. E isso é preocupante, pois as empresas não se prepararam em 2021. Eu espero que as empresas, no ano de 2022, estejam um pouco mais preparadas e abertas. E, claro, a missão continua, que é a conscientização. É isso que espero. Eu quero pegar um gancho, desculpa, tá, na sua fala sobre as carteirinhas de vacinação e fazer uma analogia aqui com a adequação à LGPD, né, sobre a segurança e privacidade de dados. O que acontece, né? Os ataques virtuais, Henrique, eles chegaram também para ficar. A gente pode minimizar os riscos, assim como o Covid, a gente minimiza os riscos sendo vacinado. Quer dizer que você tomou a vacina, você não vai ficar doente? Não é isso que eles vendem. Não é isso que a gente está falando aqui. Do mesmo jeito que se você tiver adequado à LGPD, você pode sim sofrer um ataque virtual. Mas os impactos serão menores do que aqueles que não tiverem feito nada. Os impactos de uma pessoa que fique doente do Covid pode ser menores do que aquele que não se vacinou. É claro que cada organização e cada ser humano, eles são diferentes. Mas, assim, a gente pode pegar o seu exemplo e falar assim, cara, ó, se você não tomar a vacina, você pode ficar doente, pode ficar no respirador, pode ficar internado, pode morrer, pode não ter sequela nenhuma, pode ser assintomático. São riscos. Você pode se adequar à LGPD? Posso, não quero, depois eu vejo. Você pode não se adequar, o que não é o correto, não é o que a gente prega, mas você pode fazer isso. E aí você tem que estar preparado para os riscos de acontecer um ataque virtual, de você ter uma exposição negativa do ataque, dependendo do seu setor de negócio nas mídias, você pode ter o seu banco de dados bloqueado. Então, assim, olha quantas coisas podem acontecer por você nem sequer se deixar conhecer pelos benefícios que a Lei Geral de Proteção de Dados pode trazer para o seu negócio e para as pessoas que trabalham com você. Gostaria de saber, Henrique, da sua opinião. Quando você faz uma conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e segurança da informação, isso fica restrito empresarial ou isso também é transbordado, vamos dizer assim, os seus colaboradores vão poder tirar proveito disso na vida pessoal deles? Jorge, no quesito é transbordado, pois
a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é somente para uma pessoa, e sim para todas as pessoas. Todas vão ter o benefício. Mas para ter o benefício, é necessário uma cooperação. Se não houver uma cooperação, não adianta nada uma pessoa somente fazer o dever dela, sendo que os outros colaboradores não estão fazendo. Por isso eu enfatizo, é importante a conscientização e o foco nas pessoas. Exato, né? Esse foco nas pessoas eu tenho falado sobre ele aí há muito tempo, né? De nada adianta altas tecnologias, processos muito bem definidos e mapeados, se você não tiver foco nas pessoas, porque são as pessoas que vão operacionalizar toda essa orquestra, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu vejo para 2022 um ano ainda de muita conscientização, um ano de que nós ainda teremos muito que ensinar para a população, e faço um convite a quem está nos assistindo que busque procurar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai te ajudar com certeza. Você vai começar a descobrir coisas que hoje você faz errado e que a lei, por você começar a estudar a lei, você vai evitar de fazer. Você vai evitar que seus dados fiquem expostos na internet, que como hoje centenas de milhares estão expostos. Então, assim, é uma lei de cultura, uma lei cultural. A lei que veio nos ensinar padrões e quesitos de segurança da informação que a gente nunca sequer pensou em adotar. Então, assim, pessoal, eu gostaria aqui de chamá-los, né, a essa conscientização. Entenda, descubra, leia, aprenda a lei, a LGPD, mesmo que você não tenha uma empresa. Isso com certeza vai trazer benefícios para você. E por falar, né, em aprender, conscientização, nós estamos aí, né, realizando já daqui a 10 dias começa o nosso evento Protection Day 2022, uma semana inteira aí de muito conteúdo com profissionais nacionais e internacionais. E eu gostaria, Henrique, que você pudesse aí enfatizar e convidar a quem está nos assistindo a vir participar conosco desse evento. Convido a todos a participar desse grande evento, nesse começo de 2022. Como disse o Joe Jorge, eu vou pegar aqui um gancho dele. Procure se aprofundar na Lei Geral de Proteção de Dados, na segurança da informação. E esse evento é uma grande oportunidade. Nos dias 24 a 28 de janeiro de 2022, uma semana cheia aí de conhecimento, de grandes profissionais, de pessoas que já testaram já os processos, que dentro de suas empresas, de seus clientes e de todos os tipos de negócio já estão implantando a LGPD, a cultura e a conscientização. Aproveitem, pois é um evento gratuito. E a mania de um brasileiro achar que tudo que é gratuito não é bom, que isso não seja um pensamento ou uma ideia. Mas aproveitem. Pode ter certeza e podem me cobrar aqui se esse evento ele não for relevante. Mas com certeza, com grandes profissionais aí que temos, é uma grande oportunidade. Então, pessoal, aí corroborando com o que o Henrique falou, assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, acessem aí www.protectionday.com.br e garanta a sua vaga nesse evento
único e imperdível, já para darmos aquele pontapé no ano de 2022 com muita segurança da informação, privacidade de dados. Então, agradecemos a todos vocês que estão aqui nos assistindo, agradeço aqui ao Henrique Palma por ter aceito o convite de estar conosco, falando um pouco das experiências dele. E, pessoal, nos vemos na próxima entrevista e nos vemos no evento. Henrique, muito obrigado e até a próxima oportunidade, meu amigo. Até mais, Jorge. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui ao nosso evento Protection Day, continuidade nas entrevistas exclusivas que só você que está participando desse nosso evento. Hoje estamos trazendo aqui uma convidada especialíssima, que é a nossa amiga Madalena Feliciano e o grande amigo Daniel Carnaúba. Então, sem muitas delongas, Madalena, muito obrigado por você ter aceito esse convite de participar aqui conosco e fale para o povo que está nos assistindo quem é você, Madalena. Olá, Jorge. Olá, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. A Madalena Feliciano é uma empresária. Nós temos aí 3 empresas. Uma empresa que eu trabalho com gestão de carreira, de líderes, de executivo, recolocação profissional. Uma empresa que eu trabalho com treinamento e desenvolvimento comportamental, soft skills. E tenho uma empresa de terapia, que aí a gente trabalha mais com foco na saúde mental. Legal, legal. Olá, Madalena, né? Oficialmente aqui juntos de novo, e a todos que estão também acompanhando o nosso evento. É um prazer, assim, estar com você aqui, sempre que eu estou junto, né, Madalena? É uma energia muito positiva que você traz, e eu acredito que todos que estejam nos acompanhando vão perceber isso durante todo o processo, né? E trazendo um pouquinho, né, Madalena, eu vou fazer algumas provocações para você, ou seja, hoje eu tenho a oportunidade de tirar você da sua zona de conforto, e é isso que a gente vai fazer aqui, para que todos possam ter a visão de quem é a Madalena. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente, né, hoje, o que é a Outliers, né, que é uma das suas empresas hoje. Especificamente, o que a Outliers faz hoje, Madalena? Com o que você trabalha? Daniel, eu agradeço novamente o convite. Você é sensacional. Fico muito feliz aí de poder participar com você dessa nova interação com o mercado, LGPD, o que a gente está todo mundo ainda meio perdido, embora já venha falando isso nos últimos 2 anos, setembro se tornou lei, e a gente ainda fica meio perdido. E o que eu sinto lá na Outliers? Hoje eu tenho uma demanda, tanto das empresas que procuram DPOs e que não sabem exatamente qual é o perfil técnico, qual é o perfil comportamental, como eu tenho DPOs que querem se lançar no mercado, tecnicamente estão muito bem preparados, e muitas vezes na parte comportamental, nas soft skills, estão tendo diversas dificuldades, né? Então, eu entro aí nesse meio entre ajudar a empresa a definir o perfil técnico, o perfil comportamental, quem é, como se mostra, como toma decisões, que tipo de gestão, né, para entender tanto a cultura, a filosofia da organização, quanto o perfil comportamental e técnico do candidato, e também o candidato em si, né? O profissional, muitas vezes, nesse momento aí de incertezas, ele se especializa, ele faz um curso, tecnicamente, ele tem um currículo muito bom, mas ele tem dificuldades de se divulgar, ele tem dificuldades de fazer o seu próprio marketing pessoal e tem dificuldade de falar das suas soft skills, das suas competências comportamentais, que é o grande diferencial hoje nas contratações. Legal, né? E aí, né, Manda, acho que a gente pode trazer alguns exemplos práticos, né? Tem muitos profissionais, e eu passei por essa jornada aí junto com você, né, e todo o seu time, e isso me ajudou muito, é quando a gente está falando de transição de carreira.
Porque, veja, quando a LGPD ela chegou aqui no Brasil, né, muitas pessoas não sabiam o que era LGPD e também muitos profissionais também não sabiam o que era LGPD. Então, a gente está no momento de transição. Né? E hoje, Manda, quando você diz assim, puxa, um profissional que vai te procurar lá na Outliers, né, e vai dizer assim, Madalena, eu quero fazer uma transição de carreira. Quais são as 3 perguntas básicas que você faz para que ele possa começar essa transição de carreira? Bom, a primeira coisa é que se ele tem um autoconhecimento, se ele sabe onde ele está, quem ele é, quais são as competências técnicas e comportamentais que ele tem, o que de fato ele tem prazer em fazer, para depois a gente verificar qual é a estratégia para essa transição. Porque nesse momento, né, Dani, de incertezas, muitas vezes a área que eu estou trabalhando não é a que está tendo maior demanda agora. Então a pessoa fica muitas vezes perdida, o profissional fica perdido. Mas eu sempre digo, a gente precisa entender quem nós somos, onde nós estamos, o que me motiva, qual é o meu propósito, aonde eu quero chegar, para eu definir toda essa trajetória, toda essa estratégia dessa transição, junto com o profissional, de uma forma personalizada, individualizada, porque as pessoas são diferentes. Às vezes com a mesma formação, dentro da mesma empresa, com a mesma cultura, com a mesma filosofia, pensam, sentem e agem de forma diferente. Legal, né? E aí, né, Amanda, acho que também é um case importante que a gente tem dentro da Outliers, em que eu participo desse processo junto com você, e eu acredito que faça sentido a gente também compartilhar aqui para os profissionais que estão desejando entrar numa carreira, né, e que eles precisam de uma adequação do seu currículo, precisam de uma adequação do seu LinkedIn, né? Ou seja, precisam de um direcionamento. Então, hoje, a Outliers ajuda isso, né? E é importante também destacar que todos os profissionais da Outliers, né, passaram por um treinamento em relação à privacidade, né, de dados, e também a gente já está num processo de implementação de que todas essas pessoas que procuram Outliers, ou seja, independente da transição da carreira que ele está, dependente do momento, né, e você sabe disso, que você tem vários profissionais que você recebe aí, e todos eles têm que ter uma formação básica. Então, esse processo que a gente está fazendo, nos seus próprios treinamentos, nas suas próprias formações, a gente já incluir isso dentro do programa de treinamento dessas pessoas que te procuram, tem sido um diferencial da Outliers, ou seja, ele sai daí sabendo o que é LGPD, né? Ou seja, ele já está preparado para isso. E essa é uma das maneiras que você, como empresária, vem contribuindo para a sociedade. É isso mesmo? Daniel, eu acredito assim, né? A gente tem um programa muito bem estruturado, muito bem definido para auxiliar esse profissional, seja nesse momento de transição, seja no momento de recolocação profissional. Mas não somente com marketing pessoal, reformulação de currículo, treinamento de gestão, de liderança, mas também a conscientização da necessidade de entender o que é o LGPD. Né? Eu mesma tive várias aulas aí com você, sou super mega grata, tem me ajudado bastante nesse momento de transição, principalmente nós, pequenos e médios empresários. Então, muitas vezes a gente desconhece, a gente ouve falar, mas não sabe qual é a real importância da implementação interna no meu próprio negócio, mas também orientar esses profissionais que estão comigo hoje. Então, junto com você, a gente tem uma parceria bacana de ter um curso básico, né? O que é LGPD, qual a importância da LGPD, e você não precisa ser um DPO. Eu não tenho só DPOs, eu tenho gestores, eu tenho líderes, área administrativa, financeira, contábil, fiscal, tributária, jurídica, comercial, industrial, mas esses profissionais também têm que entender, porque é um trabalho efetivamente que envolve toda uma empresa, toda uma equipe, né? Quando você traz alguém, ou que vai ser um encarregado um encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados, ou um DPO, ou uma consultoria,
o meu negócio, a empresa, ela precisa entender o que está acontecendo ali dentro. Então, todos os nossos profissionais hoje, nós temos fora o treinamento de marketing, de LinkedIn, de coaching de liderança, né? O método da Outliers Careers, eles têm também um treinamento básico da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos estão muito bem fundamentados e saem preparados para atender a qualquer demanda em qualquer organização. Legal, legal. E na visão de empresária, né, Madalena, que você é eu diria que sempre é uma mega empresária, quando eu falo assim, você conhece uma mega empresária? Eu falo, conheço, Madalena Feliciano. Olha aí, vê aí, procura aí no Google, dá uma gugada aí. Dá uma gugada aí que você vai ver aí, né? Ela sai em tudo quanto é reportagem de TV, matéria de TV, é super difícil a sua agenda, né, com você. E nessa visão de empresária, você acredita que, pelo que você viu em 2021, a gente sabe que teve a pandemia, está mudando todo, o seu negócio também teve que se reinventar, né? Mas você acredita que com a entrada da LGPD vai aumentar a procura de profissionais especializados para atuar? Ou você acredita que vai ter uma diminuição neste momento, nesse ano agora? Qual que é a sua visão de empresária? Olha, Daniel, como empresária, eu até oriento. A gente tem que ter um DPO. Eu tenho que ter alguém para me ajudar. Não é a minha expertise, né? Não é o meu know-how. Então, as empresas elas têm que se conscientizar da real necessidade de ter ou um encarregado, ou um DPO, uma empresa, para orientá-los nesse momento. É lei, é regra, e a gente tem que tomar, de fato, cuidado com os dados sensíveis que nós temos nas nossas bases, nas nossas empresas, e somente com uma orientação profissional a gente pode estar muito bem alinhado com a real necessidade e também adequado ao que a lei, né, nos orienta. Então, eu acredito que a demanda vai ser maior, sim. A gente vai precisar. É sim ou sim, Dani. Não tem muito o que você falar. Eu vou pensar, porque ele já vem adiando, a gente está num momento delicado aí de saúde pública, pandemia, mas o negócio não para, o mercado não pode parar. Eu tenho que estar me atualizando, eu tenho que estar me reciclando, eu tenho que me reinventar todos os dias, e junto com tudo isso, eu tenho que andar de acordo com as normas. E isso é uma norma, é uma regra. Então, vai aumentar a demanda com certeza. Poucas pessoas, e olha que eu converso com o executivo todo dia, sabem efetivamente o que é a LGPD e quais são os impactos que um negócio pode ter se eles não tiver alinhado com essa real necessidade hoje. E o seu trabalho, né, Madalena, acho que eu sou suspeito de falar sobre a Outliers, né, mas eu sempre reforço porque eu fiz parte disso, né, e graças a Deus, onde eu estou hoje, na cadeira que eu estou hoje, eu devo uma parte a Outliers, por todo esse treinamento que eu tive, né, e também contando a minha experiência prática, né, eu acho que as simulações em que vocês realizam durante os treinamentos, elas são essenciais, desde o momento de uma simulação de uma entrevista, também como a simulação de como um DPO ele se comporta perante a alta administração, né? E também como ele deve se comportar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também com a comunicação, com as áreas de imprensa que necessário. Ou seja, trazendo um pouco mais para o nosso linguajar prático, né, Madalena? É o que você sempre diz aí. Ele precisa, o DPO hoje, ele precisa ter uma aptidão de comunicação assertiva. E o que você pode trazer para nós hoje de comunicação assertiva durante sua experiência aí? Olha só, Daniel, as famosas e faladas soft skills, elas são fundamentais para todo o cargo de gestão. Aliás, não precisa nem ser um cargo de gestão. Já é sabido, né, que 90% dos desligamentos eles ocorrem por falha comportamental, né? Então, a gente precisa estar muito alinhado com a real necessidade do mercado de trabalho de hoje. Agora, se a gente for falar especificamente de um DPO, obviamente, essas soft skills elas vão ser analisadas e elas precisam ser desenvolvidas. A comunicação assertiva, porque ele é um cara que ele vai transitar em várias áreas, em vários departamentos. Ele vai conversar talvez com o dono ou talvez com
o CEO, o CFO, e ele precisa entender a comunicação desse cara, como funciona. Então, quanto mais ele for assertivo na comunicação, ele vai ter que ter muito jogo de cintura. Tem muita gente que ainda não compreende a real necessidade. Aí a gente pensa assim, mas eu preciso reduzir custo. Mas o que é reduzir custo? Talvez ter um GPO seja o primeiro passo aí para você pensar numa redução de custo, evitar problemas futuros, né? Então, ele vai ter que se dotar de paciência, de resiliência, de flexibilidade, de comunicação assertiva, de escuta ativa, entender efetivamente como é que aquele cara, como é que aquele gestor, aquele proprietário pensa para montar uma estratégia de mostrar para ele a importância. Então, as competências comportamentais de um GPO, elas são fundamentais para que ele realize um excelente trabalho e que, de fato, ele também seja buscado ou, né, efetivamente para trabalhar como encarregado naquela empresa ou como um prestador de serviço. Legal, legal. E eu fico bem feliz, né, Madalena, que você é um exemplo, de novo, eu cito, de empresária e que se transformou. Como você disse, vários empresários, a gente conversa no dia a dia e que não entendem o que é LGPD, não entende quais são os impactos, né, positivos ou talvez desafiadores para a empresa dele, mas que em algum momento ele vai precisar fazer isso. Então, eu lembro bem das primeiras conversas lá no início da pandemia que nós tivemos, que você falava para mim assim, Daniel, não quero saber desse negócio agora não, eu estou na época da pandemia, não dá, né, meu? Minha empresa está fechando, eu não sei se eu vou colocar funcionário para trabalhar em casa, se eu vou colocar ele no escritório, eu não sei o que eu vou fazer. Então, naquele momento, era uma realidade de todos os empresários. E você, no momento certo, você foi se transformando, aos pouquinhos você foi evoluindo, né? Hoje você fala com propriedade o que é LGPD, né? Você sabe realmente quais são os impactos, você traz experiência para os profissionais, ou seja, puxa, o profissional que vai procurar a Madalena Feliciano ou o time, com certeza vai ter um suporte não somente para as questões da vida pessoal dele, do soft skill, mas também preparado para tal mercado. Porque hoje, né, André, quantas vezes você passa para mim e diz assim, ó, Daniel, recebi uma vaga aqui de DPO. Você tem alguém para indicar? E a gente tem uma dificuldade grande de indicar, de selecionar a pessoa, porque às vezes está faltando o que você trouxe, ou seja, os soft skills são mais importantes, porque a gente olha lá que tem pessoas com formações e várias certificações, mas ele não tem uma habilidade, às vezes simples, de se comunicar, de passar a mensagem. Né? É isso, né? É isso mesmo que você está sentindo no dia a dia seu, né? Ou tem algo diferente? Não, é isso mesmo, né, Dani? A gente conversou bastante antes de você ser o nosso DPO aqui, e eu acredito que, como a grande maior parte aí dos empresários, no início da pandemia, eu falei, eu não vou ter um DPO. Não dá para ter um DPO. A minha cabeça está fervendo, eu estou com um monte de coisa para fazer. Eu sou uma empresa que sempre trabalhei no presencial, tenho que migrar, tenho que colocar funcionário home office. Então, era muita coisa ao mesmo tempo. E a gente leva um tempo para entender e se conscientizar da importância de mudança de site, de política de cookies, né, de orientação e treinamento para os meus colaboradores, da proteção de dados sensíveis, orientação sexual, saúde, religião, né, tudo isso eu precisava entender como é que funcionava. E você foi um professor sensacional. Por quê? Eu também fico bastante lisonjeada em tê-lo como nosso DPO, porque você tem uma comunicação assertiva. Você teve a paciência necessária para saber lidar comigo, porque lidar com empresários não é tão simples, né? Eles são tubarões, a gente quer tudo, como eu digo assim, mais rápido, menor custo e para ontem, né? E a gente quer entender tudo ao mesmo tempo, então eu sei que você também fez o seu trabalho divinamente. As suas soft skills são muito alinhadas com o que um DPO realmente necessita, né? Quer ter a tranquilidade, a serenidade de explicar isso e a real necessidade disso para os tubarões, porque a gente navega em mar de tubarões, quando a gente está falando com o diretor, com o vice-presidente, com o jurídico, com o dono do negócio.
uma comunicação clara e assertiva do que eu tenho que fazer, uma comunicação clara e assertiva do que os meus colaboradores precisam entender. Eu lembro que aí, sei lá, 1 ano e meio atrás, eu acredito que você fez um treinamento para todo o meu time, todo mundo recebeu um certificado de noções básicas de LGPD, nem eles sabiam da importância, porque é desafiadora a comunicação quando eu chego e falo, gente, a gente vai fazer uma implantação do LGPD porque o Daniel Carnaúba diz que é importante, se eles não sabem, se eu não tenho como nomear alguém que vai me ajudar com tudo isso. Então, acho que essa conscientização, essa orientação, ela é fundamental para o entendimento. E hoje a gente já está caminhando, né? O site está ok, né? Toda a parte de tecnologia está ok. Então, não é só a parte técnica, né? Não é só a parte técnica. Então, você que está aí, de repente, transitando para um cargo de DPO, sim, existe demanda, existem necessidades. Eu viro e mexe, eu ligo para o Daniel, preciso de um DPO, me ajuda. E aí o cara, tecnicamente, ele tem os melhores cursos, mas na parte comportamental ainda falta. E muitas vezes a primeira impressão é a que fica, né, Dani? E a primeira impressão, muitas vezes, é uma entrevista. Hoje, pior ainda, às vezes a entrevista é online, né? Aí fazer rapport, criar sintonia, criar empatia, é desafiador, é mais desafiador. A gente se sente assim, eu estou sendo avaliado, né? E ser avaliado nem sempre é tão confortável. Então, o que dizer, como se comportar, né? Como, de fato, mostrar que você é a pessoa para aquela posição. E as pessoas são boas, os meus profissionais são excelentes, mas ninguém está acostumado a transitar de emprego, a buscar emprego. Ainda bem, né, Dani? Ainda bem, né? Ninguém passa a vida procurando emprego. Esse trabalho é exclusivamente meu, que há 28 anos procuro emprego para 10, 15 pessoas por dia, todos os dias. O que facilita é conhecimento. E é isso que a gente faz na Outliers todos os dias. Né, daí quando você traz isso, né, a gente vê assim, puxa, a gente pede para um candidato a um encarregado de tratamento de dados ou DPO fazer um currículo de 5 minutos explicando para o empresário qual é o processo de adequação de LGPD. A dificuldade que a gente tem, profissionais de excelente gabarito, né, certificações internacionais, mas às vezes ele não consegue explicar um processo em 5 minutos para um empresário. Por quê? Muitas das vezes, o que acontecia com a Madalena é que eu tinha 5 minutos para falar com ela. E aí, em 5 minutos, eu precisava ser bem assertivo, tá certo? Ou seja, puxa, eu tinha que falar de eficiência no processo de adequação de LGPD. E o que é eficiência? Você entregar um trabalho para o empresário com qualidade no menor custo possível. Então, existem várias alternativas, várias. E você tem que ser um especialista em que você tem que entender qual é o modelo de negócio, qual é o budget, ou seja, qual é o orçamento que ela tinha. Várias vezes ela falou assim, Daniel, não tenho nada para gastar com isso. Eu falei assim, nada não serve. Você vai ter que ter alguma coisa. Nada não dá, né, Dani? Nada não dá. Não, mas não posso gastar milhões com isso. Tá, mas tudo bem. Mas e quanto você pode gastar? Nada. Não, Madalena, nada não dá. Fala alguma coisa aí. Ah, tá bom, R$100. Tá, então vamos ver o que a gente vai fazer com R$100. É assim que tem que nós, profissionais, né, de privacidade, de POs, a gente precisa lidar no dia a dia com isso. Né? Então, acho que para a gente não se estender muito, né? Senão a gente fica horas e horas e horas falando, tá? Eu gostaria que você fizesse um convite para as pessoas no nosso Protection Day, que vai ocorrer do dia 24 ao dia 28. Você vai estar lá, a gente tem uma surpresa, né? Que eu estou quase falando, mas eu não vou falar. É uma surpresa bem legal, né? Que a gente vai ter. Então, vamos lá, Madá. É com você agora as palavras finais aí. Bacana, pessoal. Do dia 24 ao dia 28 vai ser o evento magnífico, o Protection Day. Você não pode perder. Você vai ter dicas, palestrantes sensacionais e que vão não necessariamente trabalhar só para o DPO, é você mesmo. Você é empresário, você é profissional, você é gestor, você da operação que precisa entender. Então, vem que vai ser extraordinário para a tua vida, para os teus dados e para a tua carreira.
Legal, Madalena. E Outliers vai dar uma surpresa para nós, né? Sim, sim. Vai ter surpresa. Vamos lá, né, Daniel? É isso aí. Obrigado, Madalena, pela oportunidade e espero todos vocês no Protection Day lá, que vai estar eu, a Madalena e muitos outros convidados. O Jorge também vai estar lá com a gente, tá bom? Obrigado, Jorge. Nós que agradecemos a você, Daniel, por ter feito o convite à Madalena. Agradeço aqui em nome de toda a organização do Protection Day, que eu consegui ver bastante coisa do que você falou, foi muito bom, tá? Muito bom mesmo. Eu anotei algumas coisas que você me falou que vai servir para mim, e o Daniel sabe do que eu estou falando. Então, pessoal, após vocês terminarem de assistir esse vídeo, acesse aí www.protectionday.com.br e venha conosco participar desse evento imperdível. Madalena, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. E nos vemos lá no evento, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão, meninos. Até lá, hein? Até lá. Estamos ao vivo. Dando continuidade à nossa série de entrevistas para o nosso evento Protection Day, agora eu estou recebendo aqui um grande amigo que eu vou deixar, sem muitas delongas, tá? Nosso grande amigo Paulo Emerson vai vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Então, amigo Paulo Emerson, fale para o nosso público quem é você. Antes de tudo, a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Bom dia ou boa tarde, porque eu não sei que horas que isso vai ser transmitido depois. Mas quem é o Paulo Emerson? O Paulo Emerson é um colaborador, uma pessoa, um brasileiro apaixonado por coisas do tipo auditoria, por tipo perícia, por tipo solução de conflitos, métodos extrajudiciais de solução de conflitos e controvérsias, e facilitador, o negociador. A gente trabalha também com auditoria e nós também somos peritos, né, dentro do mercado de trabalho. O que o Paulo Emerson faz? O que o Paulo Emerson busca contribuir? Quando a gente junta as equipes, junta os times e as nossas associações, porque eu sou membro tanto da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais em Privacidade de Dados, como da ANPEF, que é a Associação Nacional dos Procuradores das Empresas Públicas Estatais, que é no âmbito federal. E o que acontece? Nós trabalhamos também fazendo essa parte da facilitação das políticas públicas junto ao Senado, junto à Câmara dos Deputados também. Então, assim, eu tenho uma empresa chamada IMEAR, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem, onde nós temos aí uma configuração multidisciplinar, onde a gente lidera diversas pessoas e diversos agentes. E tudo isso buscando fazer com que a nossa sociedade passe a ganhar tempo, porque é o recurso mais escasso e mais precioso que tem na humanidade. Não é tão somente a sustentabilidade e a qualidade, mas o tempo hoje é o nosso precioso recurso que cada dia que passa ele diminui, mas a cada segundo que passa você tem a oportunidade de transformar vidas, de contribuir para uma sociedade melhor. Pegando um gancho na sua fala aí de contribuição, né, de transformação de vidas, de gestão de tempo, né? Nós sabemos que desde o dia 18 de setembro de 2020 a nossa LGPD entrou em vigor, que no dia 1º de agosto do ano passado ela ficou completona, full, mas eu não sei se é um problema só aqui do Rio de Janeiro, isso acontece em Brasília e também em todos os estados. Eu queria saber da sua opinião, quais são as maiores dificuldades que vocês aí em Brasília, nós no Brasil, percorremos, encontramos durante todo o ano de 2021 em relação à conscientização e à implementação de processos de adequação LGPD? Pô, Jorge, isso é uma coisa interessante de ser observada, porque o que a gente trabalha, né? Quando a gente fala de LGPD, todo mundo pensa em lei, pensa em norma, pensa em regra, pensa em imposição legal e esquece da oportunidade que a gente tem, de fato, de melhorar o processo, de melhorar o procedimento, de melhorar a qualidade do negócio e trabalhar um mercado que é muito restrito no mundo e o Brasil, infelizmente, é fora dele, é o mercado de patentes. É um mercado de excelência da qualidade de serviços, é um mercado que, no nosso país, quando você olha para a nossa diversidade e pluralidade de empresas,
de organizações e de soluções que são construídas, a gente está perdendo a oportunidade de registrar esse conhecimento, aplicar de fato a melhoria contínua do processo do negócio, que é o mais importante de tudo, e da gente poder proporcionar para o mundo o que nós somos capazes de fazer, mesmo não tendo tecnologias, mesmo não tendo os melhores sistemas, os melhores ferramentas, os melhores softwares, porque o Brasil tem diversos embargos econômicos, diversas restrições de mercado. Por exemplo, se você quiser trazer para o Brasil um computador da Cray, que é um computador quântico, um computador de alta capacidade, você não consegue trazer. Sim. Por quê? Porque existe um termo, um tratado internacional que o Brasil não pode receber essa tecnologia. Quando a gente está chegando agora, entrando agora na 5G, que é outra coisa que está em voga, o que as pessoas acham? Que vai chegar aqui os equipamentos, os últimos equipamentos, os mais modernos 5G? Não vão. Vai chegar os equipamentos que eles lançaram já que está na terceira ou quarta geração. Então, assim, quando você trabalha LGPD, as pessoas ainda precisam sair desse pensamento que elas estão gastando, que elas estão jogando dinheiro fora. Existe um movimento muito forte de não documentar o processo, não dar transparência para o negócio. Porque parece que tem um receio que, se a pessoa conhecer o que eu faço, eu vou perder dinheiro, eu vou perder oportunidade, eu vou deixar de ser o líder de mercado. E a pessoa esquece que para você ser líder de mercado é você fazer mais com menos. Esquece Exato. que para você líder de mercado é você conseguir diminuir o tempo. Olha só a palavra tempo novamente. Cara, você precisa de ter tempo para poder ter qualidade de vida. Você precisa de ter tempo para poder fazer o melhor em menos tempo, com menos custo e com maior lucratividade. Então, tem que ser quebrado esse mindset que as pessoas têm, que LGPD é despesa. LGPD não é despesa. É um dos maiores e melhores investimentos que a gente tem. E eu queria fazer rapidamente um parêntese na sua fala, quando você falou de qualidade, né? Aí, na hora, acendeu aqui na minha mente aqui a ISO 9001, que é a ISO de qualidade, né? Se as empresas soubessem da importância e valorização para o seu negócio de você ter processos mapeados, aonde você falou que se você tem processo mapeado, você consegue ali economizar tempo, você começa a gerar mais valor, Paulo, para o seu cliente final. Uma vez que você gera mais valor para o seu cliente, você se destaca perante a concorrência. E isso a LGPD vai trazer para você. Então, quando você trabalha de qualquer maneira, você está aí gastando mais, porque os processos mapeados, enxutos, você descobre onde estão seus gargalos, seus gaps, e você vai e ataca eles para que você possa minimizá-los ou terminar com eles. Uma vez que você minimiza esses gaps, você reduz custo. Uma vez que você reduz custo, você ganha tempo, assertividade e em qualidade. Então, voltando aqui rapidamente, fazendo jabá para a hotelaria, eu falo muito isso com os hoteleiros que eu tenho conversado. A LGPD ela não é uma lei que veio para te atrapalhar, pelo contrário. As pessoas vão conhecer as suas empresas de um jeito melhor ou de um jeito que elas nunca conheceram. Então, uma vez que você começa a se adequar à lei, você vai ter muitos benefícios. E falando em benefícios, eu gostaria de saber, meu amigo, quais são as expectativas que você tem com a sua vasta experiência para o campo da LGPD, para o nosso campo de privacidade de dados, para esse ano de 2022? Bom, esse ano de 2022 eu posso dar algumas dicas de coisas que já estão no forno, em processo de assar, né? Não é nem processo de confeccionar o pão, não. O pão já está assando, já está ali no forno. Uma coisa que as pessoas precisam compreender é que o DPO, que a gente tanto fala da profissão encarregado, o profissional encarregado de proteção de dados, o encarregado de privacidade de dados, que é o que acontece? Todo mundo acha que só existe o cargo de DPO, né? O que as pessoas não conseguem enxergar? Quando você tem a função de um DPO, ele agrega diversas pessoas, diversas mãos de obras diferentes dentro do segmento do mercado.
Você precisa de um cara melhor que é um DBA, você precisa melhor de um AD, do administrador de dados, você precisa de um cara de mapeamento de processo, você precisa de um cara que conheça bastante de segurança da informação, você precisa de um cara que conheça bastante de integração de sistemas e serviços, porque você tem as trocas, transferências, você tem ali um conjunto de arquivos que você troca, um conjunto de documentos, se for meio físico, e você ainda tem o lado da segurança da informação física, o negócio da segurança da organização. Então, quando eu estou falando do DPO, eu já falei no mínimo de 4, 5, 6 profissões. Exato. Você tem que ter a pessoa da educação, você tem que ter a pessoa que está fazendo a conscientização, você tem que ter a pessoa que está fazendo aquela atualização tecnológica. Então, ano passado, quando a gente protocolou o pedido de um projeto de lei complementar, falando que as empresas que contratassem LGPD, as empresas que investissem em LGPD, elas vão ter uma concessão de benefício de PIS com fins. Não é isenção de imposto, mas é uma forma do Estado diminuir o retorno do imposto que é recolhido. Olha só que grande sacada. Para todos aqueles que começarem a implementar LGPD na organização, ele vai desenvolver o Estado brasileiro, a União brasileira. Sim. Por quê? Porque a gente vai ter maior facilidade de integrar os nossos negócios, de pequenos e grandes negócios ou macroempresas, com a OCDE, com o mercado internacional. Então, a gente trabalhou junto com a NPPD, fizemos um projeto de lei para trabalhar justamente nessa parte de investimento. Qual que é a outra coisa que está andando em paralelo? A NPPD, um tempo atrás, quando ela trabalhou em cima do artigo 41, ela conseguiu justificar a retirada do parágrafo 4º. Conseguiu tirar um veto, conseguiu ter um veto presidencial. De que forma? Que estava se configurando que só advogado poderia trabalhar com a LGPD, só advogado poderia ser o DPO. E o que nós fizemos? Nós trabalhamos conjuntamente e fizemos uma grande abertura para todas as áreas de negócio, desde que você tenha conhecimento, estudo, qualificação, e você realmente domine o métier do negócio. Não é somente a visão jurídica da coisa, mas a visão Exato. técnica, a visão operacional. E o que acontece? Está criando uma nova estrutura que você vai precisar de pessoas que sejam auxiliares da justiça. Porque a justiça vai ter, com certeza, causas. Olha, eu contratei a adequação da LGPD e não aconteceu. Eu não tenho os resultados, eu não tenho os relatórios. Tá, quem é que vai ser o perito que vai fazer isso? Exato. Olha só a dica. Existe um mercado de perícia e auditoria que não está sendo visto por todas as pessoas do negócio. E quando a gente fala de perícia e auditoria, você vai ter que trabalhar com o quê? Conformidade. Conformidade já. Conscientização já. Regularização já. Então, essas são as palavras-chave desse ano. Nós temos um trabalho que vem sido desenvolvido dentro das organizações que já trabalham com proteção de dados. Então, a LGPD ele vem com um pedaço ali da privacidade, um segmento mais restrito. Mas as pessoas estão confundindo essa parte de privacidade com o quê? Com criptografia, com anonimização, com minimização. Não é isso. Não adianta eu criptografar o banco de dados que eu vou ter LGPD. Não é isso. Não adianta eu entregar um conjunto de relatórios Excel, um conjunto de planilha de PIA, de verificação de dados que eu vou estar entregando LGPD. Não, LGPD você tem uma integração com diversos agentes. Você tem a participação do teu público, do teu cliente. Você tem a fidelização do teu cliente com a sua marca. Existe um contexto, arcabouço, que as pessoas não estão observando. Não adianta eu escrever aqui um relatório, ou fazer um contrato onde tem cláusulas compromissórias, onde tem cláusulas de imposição de multa, se quando eu chego lá no meu chão de fábrica, eu não tenho condição de honrar aquele contrato. E eu falo muito, você pega hoje, Jorge, você faz aí um pedido de financiamento simples, daqui a 2 horas ou menos, diversas empresas estão te ligando para te oferecer o financiamento. Exato. É que você não deu consentimento para nenhuma delas, está te ligando. Você não divulgou o seu telefone para ninguém para estar conversando com você. Então, olha só, numa informação que eu estou dando.
a quantidade de atividades que a gente pode fazer para resolver uma situação. Exatamente. E resolver, porque a gente tem que cuidar de quê? Do interesse, do bem-estar individual. A LGPD, ela não cuida somente do artigo 5 dos direitos humanos. Ela trata de uma coisa chamada qualidade de vida e respeito à integridade da individualidade humana. Então, as pessoas precisam compreender que a empresa, ela não pode olhar para o cliente dela e ver simplesmente um produto. Não é um preço. O meu cliente tem um valor. Exatamente. Eu queria te fazer um gancho aqui, utilizando a palavra conscientização, né, que você falou. Então, conscientização, eu queria trazer para vocês, pessoal, um evento maravilhoso que nós vamos estar realizando agora, dos dias 24 a 28 de janeiro, que é o Protection Day, né? Ao qual o nosso grande amigo vai estar palestrando. Eu gostaria que você, Paulo, fizesse um convite aí para que as pessoas possam vir conosco, tirar suas dúvidas e esclarecer alguns pontos que ainda possa estar obscuro para eles. Bom, o que eu posso dizer é que, primeira coisa, dia 28 de janeiro é o Dia Internacional da Privacidade de Dados. Isso no catálogo mundial. Então, na semana onde a gente aumenta essa conscientização, onde a gente busca trazer essa conformidade, gente, e quando a gente fala conformidade, é consciência que a gente tem que ter a ideia com a execução das nossas atitudes, ter o nexo causal com a prática diária. Então, no melhor local para você estar se atualizando, conhecendo sobre isso, vai ser dentro dessa semana do Protection Day 2022, onde a gente vai buscar aumentar a conscientização. O que eu posso adiantar é que vocês devem estar sempre buscando essa atualização. Esse evento nosso é gratuito, mas você vai ter a grande oportunidade de ter profissionais de diversas áreas, de diversas associações e pessoas que já possuem reconhecimento, vamos dizer assim, consolidado dentro do mercado. Então, vem estar junto com a gente, porque governança, risco, conformidade ou compliance, como as pessoas gostam de utilizar, é muito mais do que você simplesmente escrever relatórios. Você precisa mudar a consciência e o seu comportamento dentro da sociedade. Tem que mudar a conduta. E essa transformação é contínua e em conjunto com todos os segmentos e com todas as classes da organização e da sociedade. Então, pessoal, fica aqui o nosso convite, né? Protection Day 2022, de 24 a 28 de janeiro. Acesse agora mesmo www.protectionday.com.br, faça a sua inscrição e venha conosco aqui para maratonar aí uma semana inteira de muito conteúdo de proteção de dados, privacidade, segurança da informação, LGPD, gestão de risco e muitos assuntos que envolvam esse tema. Amigo Paulo Emerson, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco e nos vemos lá no evento. Pessoal, muito obrigado, Paulo. Sim, Jorge, eu agradeço a oportunidade e deixar para você aqui a sugestão de um mentor, um grande mentor que eu uso. O nome dele é João Apolinário. E quando acontece algum problema na empresa dele, ele fala o seguinte: eu não quero saber o problema, eu quero que corrijam o processo, porque eu estou perdendo tempo e perdendo dinheiro. Então, corrijam o processo, documentem o negócio. Pessoal, muito obrigado, Paulo. Um abraço, muito obrado. Valeu, tchau. Tchau.